Estamos terminando uma série, uma minissérie de 3 episódios, hoje o capítulo 3, né? Conselhos para se terminar bem. Nós temos falado, ou temos ouvido, né, essa série não se trata exatamente de o que esperar para o fim da vida. É também, mas não só isso, né? O pastor tem dito também sobre ciclos. A gente vive, a nossa vida, funciona em ciclos, em etapas, e a gente, cada hora está numa etapa, cada hora está começando e terminando um ciclo. Então, a gente tem na palavra conselhos, orientações para a gente terminar bem. Pelo menos terminar bem. Muitas vezes a gente não começa bem, mas os conselhos são para a gente terminar bem. E nós temos visto já, né, foram 3, são essa terceiro capítulo, como disse. Primeiro a gente ouviu falar de Paulo. Paulo, ele nos orientou ele falou assim: saiba em qual fase você está, que momento da vida você está. E claro, Jesus prometeu que estaria com você. Ele fala também, olha para o passado como aprendizado e olha para o futuro como expectativa do que Jesus prometeu. Ele fala também para a gente ser mais humano, porque Deus assim nos fez gente, né? Depois a gente ouviu falar de Josué. Josué também é um personagem muito importante para nós, traz muitas lições. Ele falou, lembre-se que você serve ao Deus que salva, o Deus que faz maravilhas, que é o Santo. Então, dedique-se mais a Ele, esforça-te. Essa palavra em Josué é muito, muito forte. Não se afaste de Deus, mesmo apesar de tantas influências no mundo. E adore ao Senhor com a sua família. Esse foi o resumão, né, das outras mensagens. E sim, nós constantemente somos testados. Para não falar tentados, quase a mesma coisa. Nós somos colocados à prova e às vezes a gente é levado a situação, as pessoas, o mundo, o pecado tenta levar a gente por caminhos que sejam mais fáceis, mais cômodos. Até aí eu me lembrei de uma imagem, um quadro que eu acho que se você não tem em casa, a sua mãe deve ter, ou a sua avó, ou a sua bisavó. Tem esse quadro aqui. Vocês já viram isso? Já, né? Esse dos 2 caminhos. Só lembrei disso porque a gente vai falar de um personagem que escolheu, né? Lá em Mateus 7, está escrito, Jesus fala assim, entra pela porta estreita, porque o caminho largo vai dar lá na perdição, dá ruim. Mas a porta estreita é o caminho que você vai chegar para o céu. Né? Basicamente é isso, essa figura histórica, né, e icônica, que é muito interessante. Claro que ela poderia ser atualizada, tem umas coisas ali, né, que tem lá salão de baile, tem uma parte ali, mas é muito interessante. Mas enfim, o que eu faria? Algumas questões para a gente começar a introduzir nosso assunto de hoje. O que eu faria se eu tivesse, por exemplo, numa terra distante, eu me mudei, saí daqui da minha zona de conforto, fui para um lugar longe, distante da minha família, distante da minha igreja, do convívio com os irmãos, com os parentes. Como seria o meu comportamento num lugar assim? Será que eu não me corromperia? Não me venderia pelo sonho americano, por exemplo? Sonho americano é aquilo de você ir para a América e você viver uma vida que você queria até aqui, só que aqui não dá, então eu vou lá dá. Lá as coisas são melhores, o dólar está quase 6 para 1. E então se
Se eu vou para lá, eu vou se dar bem. Depois você aprende a falar, inclusive, mas será que, né, a gente não, a tendência não é do homem se corromper e deixar se levar pelas facilidades? Dizem que todo ser humano tem um preço. Será que é verdade? Coisas para a gente pensar. Será que eu não entraria num esquema de um sistema político, se eu fosse, por exemplo, eleito para um deputado estadual? Só o salário do deputado estadual já é uma beleza. Agora, você chegando lá, você é tentado a melhorar ainda o seu salário. Ou um federal, que mais ainda, ganha mais ainda. E aí você tem oportunidades de se dar melhor ainda. Né? Não vou entrar nesse assunto, mas coisas que a gente... Será que eu estou firme o suficiente para aguentar as pressões que constantemente vêm? Qual que é o limite da minha fé? Né? Fé, você sabe o que é? A certeza daquilo que nós esperamos, sem mesmo vermos acontecer. Então, será que eu aguento o tranco com fé no Senhor, mesmo tendo várias oportunidades de melhorar de vida? Será que eu creio que Deus sempre sabe o que faz? E que seja o que for, a sua vontade é sempre a melhor? Será que eu estou firme nisso? Será que eu sei qual que é o limite da minha obediência? Porque a palavra me orienta a viver. Qual o limite disso? Mas, meu irmão, tem coisa que não dá, né? Tem coisa que eu tenho que dar uma afrouxada, eu tenho que dar uma improvisada. Quão firme é o meu caráter? Caráter é aquele comportamento que eu tenho quando eu estou sozinho. Você quer saber quem você é? Fica sozinho na sua casa, né, sem mais ninguém te olhando. É o seu caráter. Ou quando você sai daqui do seu lugar e vai para um outro, como a gente já disse. E nós vamos ver um personagem muito importante. Enquanto você vê esse aviso aqui, é importante também. O carro está obstruindo a saída dos outros ali. Se for de alguém daqui, pode correr lá. Mas volta para cá. A gente vai ver um personagem que passou por essas situações como essas, ser levado para um lugar distante, ser provado, tentado de diversas maneiras a mudar de vida, mas ele teve êxito. Quais conselhos ele nos daria? Nós estamos falando sobre Daniel, e nós vamos ver agora um texto lá de Daniel, capítulo 1, de 1 a 8. Vou ler na NVI, que é o que vai aparecer na tela. Isso, pode tirar o recado, e agora já vai. Obrigado, Manu. Manu e eu estamos na condução aqui, né, Manu? No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios.
Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e, depois disso, passariam a servir ao rei. Entre eles, encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, eu fui na versão anterior, não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Até aqui, por enquanto. Jovens, a história diz que Daniel, e provavelmente seus amigos também, esses passaram a ser amigos, né? Eles deveriam ter na faixa de 15, 16 anos, ou de 14 a 16 anos. Eram adolescentes. Quem que tem essa faixa de idade aqui, 14 a 16 anos? Olha, tem gente. Não de casado, de idade. E imagina, vou perguntar aqui, também tem aquela lista, né? Eles tinham que ser sem defeito físico, bonitos, deixa eu ver se tem algum aqui. Bonito, inteligente, acho que não ia ter ninguém aqui hoje. Acho que ele me levaria, então. Mas, enfim, Daniel era um desses, que foi levado para essa terra estranha. Daniel, o nome dele que significa Deus é meu juiz. Nome bem apropriado para essa mensagem de hoje. Então, dizem os historiadores que ele viveu aproximadamente 60 anos lá na Babilônia, Daniel. Não se fala muito dos outros 3, mas ele foi morrer lá pelos seus 85 anos na Babilônia. Não voltou mais a ver seus pais, não teve a oportunidade de voltar para a sua terra natal, ficou servindo ali durante 4 reinados. E a gente vai ver como é que foi um pouquinho da sua vida, rapidamente, nessa manhã. Eles foram, sim, provados, Daniel e seus amigos, e considerados aprovados pelo Senhor e pelos reis a quem eles serviram. E eu queria dar uma olhada já no outro texto aqui, né? Vamos ver, basicamente, alguns textos nesse livro de Daniel. Capítulo 1, 17 a 20, fala assim: Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. E o rei, então, conversou com eles, e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. É impressionante, né? Como Daniel e os seus jovens amigos, ainda jovens, eles, tudo bem, passaram 3 anos, né, de treinamento na cultura local. Claro que eles já vieram com a sua bagagem da cultura original. Isso, e não só a sua inteligência, a sua sabedoria, por ter estudado, por ter se aplicado nos estudos, mas por serem fiéis ao Senhor, eles foram considerados 10 vezes, eu creio que é uma maneira de dizer, né? Muito mais inteligentes e sábios do que os próprios sábios oficiais do reino. Impressionante. E eu creio que esses homens, essas pessoas, especialmente Daniel,
pode nos aconselhar, pode dar alguns conselhos importantes para a gente viver num mundo que nos oferece muitas oportunidades, um mundo que oferece tudo o que eu queria, meu sonho. Mas vamos ver como ele se portou e o que ele fala para a gente. Primeiro, conselho de Daniel: mantenha um posicionamento firme. Claro, nós tiramos 3 conselhos maiores aqui. Claro que esse texto é muito rico, o livro de Daniel tem muitas orientações, muita coisa que a gente pode aprender. Eu tirei 3 para hoje, 3 conselhos, mas eu aconselho você a ler o livro de Daniel. Especialmente os 6 primeiros capítulos falam da história, de como começou a ida desses meninos lá para a Babilônia e o que foi acontecendo. Dá uma olhada nos 6 primeiros capítulos em casa, você vai ficar, se você nunca leu, vai ficar impressionado. Se você já leu, você vai rever, e tem alguns detalhes que você vai também pegar e vai melhorar a sua compreensão a respeito disso tudo. No versículo 8, a gente viu que Daniel, então, decidiu não se contaminar. Ele decidiu não ficar impuro. E, gente, não era questão de comida ou bebida, simplesmente. Claro que ele falou: não quero comer nem beber disso, que vem de lá, da cozinha real. Não era simplesmente porque, eu não gosto de carne, ou porque, vocês sabem da história, ele preferiu fazer ele pediu para o chefe lá, que estava acompanhando ele, falou: faz um teste com a gente, você dá só legumes durante alguns dias, e a gente vai ficar mais forte, bonito do que todo mundo, você vai ver. E foi o que aconteceu, mas não era a comida. Não era questão de rejeitar carne e o pão e as iguarias, os manjares do rei e a sua bebida, mas era o que aquilo representava. Que, na verdade, nas culturas pagãs era muito comum, e aqui prova-se também que na cultura dos babilônios era comum, antes de a comida ser servida na mesa do rei, era oferecida um tanto daquela comida e da bebida para os seus deuses. Era comida oferecida para os deuses. E Daniel, claro, sabia da cultura, ele estava estudando, ele sabia quem tinha levado ele embora. Ele sabia: eu não posso participar disso. Sabendo que aquilo foi dedicado a um outro Deus, como é que eu vou comer? Diria ele. Como é que eu vou beber? Como que eu vou participar de algo que foi feito para um outro Deus? E foi isso que ele, então, decidiu fazer. Eu não quero me contaminar com isso. E está escrito no versículo 9: Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele, por causa do posicionamento de Daniel. Daniel era um homem piedoso, homem que conhecia Deus e buscava sempre seguir a orientação que Deus lhe dava. Ele nunca quis, não temos registro de momento algum que ele tentou desviar dos caminhos do Senhor, mas ele buscava sempre seguir os seus princípios que ele recebera da sua família, da sua casa, no seu lugar de origem. Então, não somente a sua posição, mas sim Deus, vendo o seu coração, Deus sabendo que ele é um homem justo, que ele era um homem piedoso, ele também tocou no coração daquele eunuco que cuidava dele, para ele ter, como diz aí, simpatia por Daniel. Então ele concordou em que Daniel não comesse, não bebesse daquelas comidas e bebidas do rei. E não fez falta nenhuma, muito pelo contrário. Foi muito melhor do que se podia imaginar. Eu até anotei aqui: o favor dos outros para com os piedosos é obra de Deus. Deus faz isso. Se você é uma pessoa piedosa, se você é temente a Deus, busca sempre ser temente a Deus e aplicar o seu temor a Deus no seu dia a dia. O Senhor faz as coisas acontecerem para você.
O Senhor abre as portas, o Senhor fecha outras para você não se confundir. O Senhor dirige você. O Senhor mexe no coração de outras pessoas para te abençoar, como Ele fez com Daniel. Você pode pensar aí, algum dia você já foi abençoado por gente que você nem imaginava e que, poxa, nem é crente, mas me abençoou. É Deus que faz isso. Deus que vê o teu coração e toca no coração daqueles. Isso Ele fez também lá com José, né? Lá em Gênesis 39, só mencionar aqui, Gênesis 39, 21, fala que o Senhor estava com ele, com José, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Quando José foi preso, lembra? José lá no Egito, ele foi preso e foi crescendo no trabalho ali com o carcereiro, porque Deus o abençoou e fez o coração do carcereiro ficar bonzinho para ele, ter a simpatia para com ele. Também fala lá no Salmo 106, 46, fala justamente do povo no exílio, fala assim: o Senhor fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles, mesmo no exílio. Aqueles que levaram o povo cativos, né? O povo cativo, teve compaixão do próprio povo, de diversas maneiras, a gente vê pela história. Deus faz isso. E geralmente, a gente vai ver na palavra que a bênção do Senhor, ela é, tudo bem, Deus Ele dá a bênção como Ele quer, mas geralmente Ele coloca uma condição. Busca o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Faz o bem e você vai receber o melhor. Procure na palavra, você vai ver que sempre temos uma condição para você receber o que Deus tem para você. Não vou entrar muito nisso, claro que Ele é soberano, Ele pode dar o que Ele quiser para quem Ele quiser a qualquer hora, mas na palavra dEle, Ele deixa muito claro, muitas vezes, busque o Senhor, então você vai receber o melhor dessa terra. Faça isso, você vai receber aquilo. Escolha o bem, você vai ser muito abençoado. Está entendendo? Sim, eu também. Outra coisa, mantenha, nesse ponto ainda, esse posicionamento. Os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, decidiram não se prostrar a outro Deus. Vocês sabem também, o livro de Daniel tem várias histórias assim dentro do próprio livro, né? Ali está, no texto está o nome deles, ali embaixo está o nome que os babilônios deram para eles. Eles três responderam ao rei: Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante de ti. Isso quando o rei fez uma estátua gigante lá de 27 metros, quase do tamanho do Cristo Redentor, lá do rio. O Cristo tem 30, mais o pedestal de 38 metros de altura. Esse aqui tinha 27 metros. Imagina, né? Deve ter colocado isso num lugar bem alto, que quando se tocassem os instrumentos lá do pessoal da banda do reino, todo mundo tinha que olhar para aquele lugar e se prostrar. Então, essa foi a resposta dos meninos. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha, em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O que deu? Fornalha, pode ir lá para o fogo. Mandaram os três para a fornalha. E o que aconteceu? Melhor ainda. Sim, o Senhor resolveu livrá-los para que todo mundo visse, para que todo mundo soubesse até hoje que o Senhor é Deus. E que eles foram fiéis no posicionamento que eles receberam. Eles eram fiéis àquilo que eles receberam. E o Senhor honrou isso na frente de todo mundo. O rei ficou abismado com aquilo. Vocês sabem
da história. Ele olhou para... Primeiro falar que ele mandou aumentar o fogo 7 vezes o calor, né? Na verdade, não dá para aumentar o calor. Ele colocou mais lenha, mais carvão, mais combustível, para ficar o fogo mais forte e para consumir tudo mais rápido. Mesmo assim, ele olhava lá para dentro do forno e via, ao invés deles 3, via 4 pessoas. E ele até usa uma expressão assim, está escrito ali: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com, na linguagem dele, ele tentou descrever o que parecia aquilo, um filho dos deuses. Era o anjo do Senhor. Dizem que poderia ser, sim, o próprio Jesus, junto com Ananias, Misael e Azarias. Ali, junto com eles, e falando: comigo, você não se queima. Comigo, nem a sua roupa, nem seu cabelo não chamusca. Você não vai sofrer dano algum. E se for para morrer comigo, é melhor morrer comigo. Porque você já tem um lugar também comigo. Eles sabiam disso, eles se posicionaram com firmeza e falaram: olha, mesmo que a gente morrer, a gente vai com Deus. Não vamos com os deuses. A gente vai com o único Deus verdadeiro. E o Senhor livrou. O Senhor mandou o seu anjo e livrou esses meninos, esses homens. Mais um. Sim, Daniel tinha um hábito de orar todo dia. Parece coisa de crente mesmo. Orava ainda 3 vezes por dia. E ele então pegava suas coisas, ia lá para a sua casa, eu não sei os horários, mas 3 vezes ao dia. Ele ia para uma sala, um quarto dele lá, que tinha a janela voltada para Jerusalém, só para ele ter a memória de onde ele veio, a memória do seu Deus, né, para ele pensar em Deus, olhando para a sua terra natal, a terra prometida, né, que tinha ficado ali para trás na sua vida, mas no seu coração o Deus continuava ali. Então ele se ajoelhava, possivelmente, imagino que era uma janela grande, onde ele se ajoelhava e pedia a Deus o que ele precisasse e agradecia a Deus. O texto fala que ele agradecia a Deus. E muito provavelmente isso era visível a todo o povo, porque ele foi pego nisso também. Tá? Tem algum texto aí nessa parte? Tem. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, que decreto é esse? Daniel, sendo esse rapaz muito abençoado por Deus e por isso muito sábio e inteligente, ele foi crescendo no reino. Ele foi tendo uma posição cada vez maior junto do rei. O rei ele tinha já denominado alguns governadores e 3 presidentes. Os governadores chamados sátrapas, né? E os presidentes, 3 presidentes. Daniel era um deles. Daniel, um estrangeiro, numa terra estranha, foi elevado ao posto de um dos 3 maiores do reino, abaixo do rei. Isso já estava no tempo do rei Dario, depois a gente vai chegar ali, né? O rei Dario gostava muito dele, ele até pensava em colocá-lo como primeiro presidente, só tendo acima dele o rei e todo o resto abaixo dele. Assim como José foi no Egito, sabe? Só que aí tinha a oposição, tinha gente da terra que pensava assim: o Daniel é lá, um judeu, e ele está mandando na gente, ele é melhor do que nós. Ele está crescendo cada vez mais. E queriam dar um jeito de puxar o tapete dele. E então armaram para o rei Dario, falar assim: rei, por que você não pega durante um mês e emite um decreto falando que todo mundo deve se prostrar ao Senhor, ó rei, e ninguém pode pedir, e nem orar, e nem adorar um outro Deus que não seja o nosso Deus, os nossos deuses e o Senhor, ó rei. Aí o rei acho que estava
de bobeira, aí, tá bom, assina aí, estava com pressa, assinou o decreto, carimbou, pôs a vela vermelha lá e pôs o anel, não sei, estou viajando aqui. Decretou, ficou certo. Ele esqueceu do Daniel, porque ele amava Daniel. Daniel devia estar trabalhando, não estava lá junto dele, porque gente gente de Deus trabalha, está sempre ocupado. E Daniel não estava ali, devia estar olhando as coisas do reino. E quando foram ver aqueles homens que fizeram, armaram o decreto que o rei assinou, falaram, agora a gente pega Daniel, vamos lá ver se ele está orando. Chegaram naquele mesmo horário, ele estava lá ajoelhado, orando na janela ao Deus dos deuses, ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Devia estar orando em voz alta, porque eles ouviram, devem ter gravado e levado a prova para o rei. Ó rei, o Daniel está orando e está pedindo coisas para um Deus que não é o Senhor, não é o nosso Deus. E aí Dario ficou tão triste, ele falou, puxa, que burrada que eu fiz. Eu gosto tanto do Daniel, e agora? Ele tentou, então, durante todo o dia, dar um jeito de livrar, fazer alguma coisa para livrar Daniel, mas aqueles caras estavam pressionando e falaram, não tem jeito, o decreto é decreto, o rei falou, o rei decretou, está falado, está decretado. E ele, então, teve que chegar para Daniel e falar, Daniel, você vai ter que ir para a cova dos leões, foi o que eu decretei. E aí está aí. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor, mesmo em detrimento ao decreto do rei. O que aconteceu? Claro, ele foi lançado na cova dos leões. Essa história as nossas crianças devem escutar muitas vezes aqui também no culto infantil. Todo mundo sabe. Se você não sabe, leia lá o capítulo 6 de Daniel. O rei ficou a noite inteira sem dormir, sem comer, e chegou de manhãzinha lá na porta da cova, onde tem a pedra para tampar o buraco lá, e chamou por Daniel. Daniel respondeu, estou aqui, rei. Meu rei, estou aqui, parecia um baiano falando, meu rei, estou bem, o leão não quis esse tipo de comida hoje. O Betinho da Rose fala assim, que o leão gosta de carne, ele não come espírito. Daniel estava cheio do espírito. E ele foi livre. Sim, o Senhor livrou a Daniel também de uma situação de morte. Porque ele manteve um posicionamento firme nos princípios, firme no Senhor. Não firme na sua fé, fé na vida, fé nas coisas nas coisas que eu acredito, que não seja a palavra de Deus. Não, ele era firme no que Deus tinha dito. Então, isso, mantenha um posicionamento firme. O segundo conselho que Daniel pode dar para a gente tenha coragem de dizer a verdade. Também é outra história, são muitas histórias aqui, Mas Daniel interpretou 2 sonhos do rei Nabucodonosor. Primeiro, coloca ali, rapidamente falando, o rei teve um sonho que ele não entendeu nada. Era sobre uma estátua bem grande, que tinha a cabeça de ouro, tinha o corpo de prata ou de bronze, e os pés de ferro e barro, não sei o que. Era uma estátua diferenciada, bem grande, e representava o reino da Babilônia. Só que ele não sabia. Então ele chamou os sábios, tinha, como a gente disse, tem os sábios oficiais do reino. Então ele chamou todo mundo, vem aqui, gente, eu quero que vocês interpretem um sonho. Só que ele fez uma pegadinha. Os sábios chegaram lá e falaram, opa, o rei, pode deixar com a gente, fala o sonho para a gente interpretar. O rei falou, não, se vocês são os sábios e sabem interpretar, me fala o sonho primeiro.
também depois interpreta. Aí sujou para eles, né? Ficou ruim para eles. E ninguém conseguia interpretar, nem saber o sonho, porque ele não tinha contado. Então, o que o rei fez? Ele mandou matar todos os sábios. Falou, vocês não prestam para nada, vocês têm que morrer. E mandaram matar, inclusive, Daniel e os 3 amigos. Mandaram chamar, vocês vão tudo morrer, porque ninguém consegue. Aí Daniel falou, espera aí, ninguém falou comigo. Eu não estou sabendo. Me conta o que é. Então o rei falou, tive um sonho. Daniel falou, eu vou interpretar o sonho. Eu conto o sonho para você e interpreto para você. Então ele colocou as cartas dele na mesa. Claro que ficou aquela tensão. Daniel foi falar com os seus amigos, foi orar a Deus, e ele falou assim, foi esse o sonho. Na verdade, ele tem um outro, deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Acho que eu não coloquei para a tela. Mas você vai ver na história que o Daniel falava assim, deixa eu olhar aqui, só para não me enganar. Tá, eu conto depois. Ele interpretou esse sonho dessa maneira, foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Ele teve o discernimento, ele recebeu do Senhor o que o rei tinha sonhado, e também contou a interpretação com coragem. Por que coragem, para dizer a verdade? Porque esse sonho era muito ruim para o reino. Ele estava falando de um reino que seria dividido. Um reino que estava bem, mas ia ser despedaçado e dividido. Mesmo assim, o rei ficou admirado. Então, Daniel só crescia no conceito do rei. Até que ele teve um outro sonho. E também a mesma coisa, chamou os sábios, ninguém sabia, chamou Daniel, que chegou por último, falou, a interpretação é essa aqui, ó rei. E esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Daniel teve coragem de, inclusive, interpretar e falar, Deus vai fazer algo contra o Senhor, você vai ser tirado do reino. Tem uma passagem que, Nabucodonosor foi retirado e foi largado no mato para comer capim. E Daniel teve coragem de explicar isso para ele. Muitas vezes a gente não tem coragem de falar o que a gente deve falar para as pessoas. Muitas vezes a gente omite até a verdade porque a gente tem medo do que pode acontecer para mim. Não é? Isso é um egoísmo? Eu tenho medo de confrontar porque vai ficar ruim para mim. Se vai ficar ruim para ele, tudo bem, mas se ficar ruim para mim, é ruim. Teve mais uma interpretação aqui, não foi de sonho, mas o filho do rei Nabucodonosor, ele pegou aqueles utensílios que foram tirados lá de Jerusalém, do templo, coisas que eram para adoração ao Senhor, sabe? Taças e bandejas e bacias e coisas valiosas, não tanto pelo valor monetário, mas porque foram feitos para o culto ao Senhor. E o filho do Nabucodonosor, chamado Belsazar, ele pegou esses utensílios e levou para uma festa, para servir comida, para beber, aquelas comidas e bebidas que eram oferecidas aos seus deuses. Claro que Deus não gostou nada disso, e no meio da festa, apareceu uma mão escrevendo na parede mais iluminada, aqui uma mão escrevendo, estava assim, ó, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aí o rei ficou maluco, ele falou, o que é isso? Então chamou as pessoas, chamou Daniel. Daniel falou também, eu vou interpretar. Esse é o significado dessas palavras. Ele teve coragem também de dizer que esse rei ia morrer nessa noite. Aí está a interpretação, né? Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Deu ruim para você. Você não foi aprovado.
Você foi testado e reprovado. Peres, que na verdade é o singular do parsim, lá em cima está parsim, né? Mas ele coloca no singular embaixo, Peres, o teu reinado foi dividido e entregue aos medos e persas. Era o que ia acontecer logo em seguida. E Daniel não teve medo, mas com coragem, ele contou tudo para o rei. De onde vem essa coragem? De onde pode vir essa coragem? Então está aí no capítulo 2, 26 a 28. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, que é o nome babilônico. Você é capaz de contar-me o que vi? Né, isso, naquele sonho do Nabucodonosor. Isso vale para as 3 interpretações, para a vida de Daniel. Daniel respondeu, nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério. Ele quis dizer assim, interpretar sonho, eu? Não, eu não consigo. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. É Deus que fazia isso, não era Daniel e a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua unção, seu cargo, o seu nome. Não, é Deus na sua vida. E ele atribuía tudo a Deus, ele atribuía tudo que ele fazia a Deus. E se é Deus que interpreta, por que eu vou ter medo de contar? Por que eu vou ter medo de falar para alguém, você está em pecado? Ou o que você está fazendo é errado? Se a palavra me garante que isso que você está fazendo é pecado. Nós não podemos ser omissos, queridos, quando a gente vê o pecado sendo cometido. Especialmente agora aqui. Claro, tem escalas maiores, mas primeiro na nossa casa. Temos que ter coragem de confrontar, sim, o erro. Com sabedoria, tendo certeza que é a palavra de Deus sendo falada, não é da minha... eu acho que você está errado, porque eu aprendi assim. Se você aprendeu da palavra, amém. Existe um Deus que revela os mistérios. Existe um Deus que fala o que é certo e o que é errado. Existe um Deus cuja palavra é verdade. E você tem, sim, autoridade no Senhor de confrontar pessoas que estão em pecado. Isso serve para mim, como líder, serve para você como dona de casa, como pai de família, como líder de ministério. Mesmo sendo difícil. Tem gente que como eu assumo isso, eu tenho muita dificuldade de confrontar. Mas eu tenho sido confrontado pela palavra, que é algo que eu devo melhorar na minha vida. Quando eu vejo que alguma coisa não está funcionando como Deus queria que funcionasse, segundo a palavra, não segundo o meu conceito. Não podemos nos omitir, irmãos, de falar a verdade. A verdade que é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é a verdade. A verdade liberta. A nossa opinião, né? A gente tem opinião sobre tudo. Todo mundo tem a sua opinião. A gente vai conversar, todo mundo sabe tudo sobre tudo. Mas isso tudo não vale nada se não for a verdade. E a verdade é que a gente tem que mostrar com amor, né? A palavra diz para a gente confrontar com a verdade em amor as pessoas. Amém? Então, primeiro ponto, mantenha um posicionamento firme. Segundo, tenha coragem de dizer a verdade ou de confrontar. E o terceiro, para a gente indo para o fim, testemunhe da sua fé. Esse ponto também é muito legal na vida de Daniel, porque a vida exemplar que ele levava influenciou e muito significativamente a vida de todos que estavam ao seu redor, inclusive dos reis a quem ele servia. O seu testemunho foi notório para todos. Então, a gente vai dar uma olhada aqui, no capítulo 4, de 34 a 37. Ao fim daquele período, aqui o Nabucodonosor contando da experiência
dele, quando ele foi, Daniel tinha interpretado o sonho que ele ia ser retirado do reino, do reinado. Ele ia passar um período sem exercer o reinado. Então ele está contando, Nabucodonosor aqui. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Depois que ele passou um tempo lá comendo capim, com os cavalos, com os jumentos no pasto. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração a geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer, o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres vieram me procurar, o meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. E o que ele fez, por fim? Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. Ele escreveu um salmo. Não está escrito na Bíblia como salmo de Nabucodonosor, mas, gente, ele está exaltando ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Deus Todo-Poderoso. Ele reconheceu, eu não sei se isso foi o fim da vida dele, se ele se converteu ao Deus Todo-Poderoso, mas parece. Ele reconheceu, e Deus usou sim a vida de Daniel para que ele fosse enxergando tudo isso. Daniel foi uma peça importante, chave para que ele entendesse quem é Deus. Nós temos oportunidade todo dia, gente, de conversar com pessoas, de conviver com pessoas, de mostrar com a nossa vida e com a palavra quem é Deus. Não podemos perder oportunidades, mas sim testemunhar da nossa fé. Como Daniel fez, o mesmo aconteceu com outro rei, o Dario, aquele que mandou ele para a cova dos leões, mas ele o amava. O Dario fala assim, então o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, isso depois que Daniel foi retirado da cova ileso, aqueles que tinham acusado Daniel, armaram contra ele, o rei pegou todos eles, com as suas famílias, os seus filhos, e jogaram na cova dos leões. Não sobrou nenhum osso inteiro. Falo que antes deles chegarem lá embaixo da cova, os leões já atacaram e despedaçaram todos eles. O rei viu tudo isso, via em Daniel a presença de Deus, via a presença de Deus no reino, via como Daniel servia ao único Deus verdadeiro e via como ele prosperava. Ele não corria atrás das bênçãos, ele não corria atrás de prosperidade, a prosperidade que vinha porque Deus o abençoava, por ele ter sido fiel, por ele estar servindo com fidelidade. Ele serviu aos 4 reis, mas ele servia primeiramente, como prioridade, ao Deus Todo-Poderoso. Isso era o testemunho que ele dava. Então, como a gente lê aqui, o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Aí entra um outro salmo aqui, faça um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E parece que até a linguagem deve ser influência do Daniel. O jeito que Daniel falava com Deus, ele usou até para descrever o próprio Deus, porque ele via como Deus amava Daniel e Daniel amava Deus.
e havia um relacionamento que fazia com que pessoas fossem tocadas. O rei foi tocado, o rei foi transformado no seu pensamento a respeito do Senhor, por influência de Daniel. Como é que você está no seu testemunho, no dia a dia? Pense, mantenha um posicionamento firme, é importante para o seu testemunho. Fique firme no que a palavra diz para você fazer e não fazer, procurar, evitar. Tenha coragem de falar a verdade. Sim, eu sou cristão, por isso que eu não quero fazer aquilo que me tira da comunhão com meu Deus. Tenha coragem. E esse testemunho vai ser bom para as pessoas ao seu lado. Mesmo que você não tenha oportunidade de falar, as pessoas vão acabar vendo em você. Se você tiver oportunidade, fale sim. Fale sim da palavra. Use a palavra do Senhor para abençoar, para corrigir em amor. O seu testemunho é muito importante neste mundo, senão você já tinha ido embora para o céu. Senão Deus já tinha te levado. Você tem uma missão ainda. Testemunhe da sua fé. E concluindo, então, são muitas histórias, vocês viram, a gente deu só uma pincelada. É muito importante que você, na sua casa, durante essa semana, leia um capítulo por dia, até sábado, daqui para sábado. Um capítulo por dia para você ir mastigando um pouco mais de tudo isso e vendo como Deus é bom, como Deus é fiel, como o Senhor é poderoso, como Daniel foi fiel porque ele conhecia o seu Deus, e como ele prosperou no reinado desses reis, por ele ter sido fiel a Deus, não por sua própria força, não por sua inteligência, mas porque a sua vida estava baseada no Senhor. O versículo 28 do capítulo 6 fala assim: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Inclusive deles, né? Desde Nabucodonosor, Belsazar, Dario, que era Medo, e Ciro, o persa. Eu penso aqui agora, né, me imaginando que Ciro também foi influenciado, e até nisso, né, Deus usou. Mais para frente, né, Deus chamou Ciro de meu servo. Lembra quando Ciro ele deu uma facilitada para que Neemias voltasse para a terra e reconstruísse os muros e tudo mais? Foi Ciro que escreveu o decreto liberando o povo para ir voltando para Jerusalém. Ciro conheceu Daniel. Daniel provavelmente teve muita influência também, então, na vida do Ciro, que passou a entender, ver Deus na vida dele, e por isso as coisas foram acontecendo como foram. Daniel demonstrou ter no Senhor uma fé inabalável, provada em situações de risco, de morte. Ele foi obediente e fiel até o fim, numa terra distante de onde ele nasceu. É como um tipo de Cristo. Jesus foi também sacado do seu trono, da sua majestade, deixou o seu trono de glória para vir aqui. E a Bíblia fala que Jesus, sim, também foi obediente até a morte, e morte de cruz por nós. Dá a entender, então, que sim, Daniel é um tipo de Cristo nessa situação. Ele foi um homem de caráter aprovado pelo Senhor e por todos os que o conheciam. Daniel ensina que o Senhor Jesus já venceu a morte e nos deu vida eterna, e não há nada e nem ninguém que possa tirar de nós essa dádiva que veio para nós de graça.
Daniel escolheu trilhar pelo caminho estreito, né? O caminho estreito, a porta estreita, longe das facilidades de uma vida sem princípios, uma vida longe do Senhor, mas ele quis ficar assim perto daquele a quem até os soberanos se renderam. Louvado seja Deus. Esse jovem foi retirado da sua família, da sua terra natal, a terra prometida. Ele foi levado para um lugar de incerteza, de insegurança, no exílio. Mas ele poderia ter terminado muito mal, na verdade. E eu creio que teve vários que terminaram mal naquele período. Isso se ele não tivesse entregado o seu caminho ao Senhor, se ele não tivesse confiado nele. Mas foi isso que ele fez. Ele encontrou no Senhor um lugar de descanso. Daniel encontrou um lugar de refrigério, um lugar onde as pessoas não o influenciaram, um lugar onde se perde para ganhar. Esse lugar é no Senhor. Eu queria, junto com vocês, cantar isso e louvar ao Deus Todo-Poderoso, Deus que é o Deus de Daniel, e é o nosso Deus, é o mesmo Deus, é o Deus que enviou seu Filho Jesus, para que, sim, nele nós tenhamos um lugar, não importa onde você esteja, a situação que você se encontre, o Senhor é o lugar onde nós estamos seguros. Eu vou orar primeiro, depois a gente vai cantar, tá bom? Vamos orar sobre isso. Obrigado, Pai, pelos exemplos e pelos conselhos de Daniel. Obrigado porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que, mesmo sendo tão grande, o Senhor nos ama. O Senhor olha para nós com amor e com misericórdia, com a Tua graça, e nos abençoa, Pai. Ó Deus, que nós possamos seguir esses exemplos, esses conselhos, de nos mantermos firmes na fé no Senhor, que nós tenhamos coragem, Pai, de dizer a verdade, a Tua palavra, a tempo e a fora de tempo, que tenhamos também um testemunho fiel, que as nossas vestes estejam sempre brancas, Pai, e as pessoas vejam a Tua imagem em nós, vejam a Tua pessoa em nós, Pai. O Senhor seja visto na nossa vida, não nós, mas o Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, e completa essa palavra na nossa vida, Pai, hoje, em nome de Jesus. Amém.